Fala, meus amores! Está começando mais um podcast Você é Show. Boa noite, Fábio. Boa noite, meu querido Davidson. Vamos começar aquela brincadeira. Que dia é hoje? Hoje são 29 de dezembro, Fábio. Tu jura? É exatamente 8 da noite. Se eu botar uma Bíblia aqui, tu jura? Na Pela mão. Bíblia? Na 29 de dezembro. 29 de dezembro. Tá bom. O que é que o saco do Papai Noel lhe trouxe? Muito aprendizado, muita sabedoria e, acima de tudo, valorizar mais a vida. Esse foi o recado do Natal desse ano, Fábio. Foi mesmo. Depois de dois anos praticamente com tudo parado, voltar com tudo de novo aberto, recebendo o público no trono, foi bastante especial. E o Papai Noel que você produziu esse ano, foi satisfatório? Muito, muito satisfatório. A gente andou por algumas cidades do interior e também aqui na capital. Foi Bacana. bem legal. O foco foi qual cidade? Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Bacana. Foram os dois locais Bacana. que a gente mais visitou. Você sentiu que, só para entender, você sentiu que o espírito do Natal ainda está forte, ainda é uma tradição, ou isso está morrendo? Na verdade, há um ano antes da pandemia, ele estava vindo morrendo. Aí, esse ano, parece que agregou mais, as pessoas estão tendo mais emoção. Acho que esses 2 anos parados em casa, eles puderam refletir mais, né? Então, ainda está um pouco vivo. Mais nos adultos do que nas crianças. Sei. Mas ainda está. Entendi. Vamos, é porque o Natal em si é o espírito, né? É o compartilhar, é o renascimento. E quando isso está morrendo, a gente deixa de acreditar um pouco no futuro, né? Mas enfim, quem vamos receber hoje? Hoje a gente está com uma dupla dinâmica aqui, né? Gabriel e Diogo, do canal Cômodo Nerd. Cômodo Nerd. De onde vem esse nome, Cômodo Nerd? Sim, primeiramente, boa noite. Boa noite. É porque ele é bonzinho, eu sou mais em cima. Eu sou o lado fofo, ele é o lado... Me fala, se apresentem, por favor, quem são vocês, o que vocês fazem da vida, qual a idade de vocês, e me fala como surgiu o Cômodo Nerd. Meu nome é Diogo, eu tenho hoje 24 anos, faço programação e a gente se conheceu e estudamos junto. A gente estudou juntos no colégio e aí quando a gente foi ver a lista, não foi e aprovado lá na Rural, a gente foi aprovado no mesmo curso, só que a gente não tinha combinado nada. Bacana. Eu sou Gabriel, tenho 20 e poucos anos. Tô brincando, tenho 26. Também conheço a mesma história, a gente se conhece desde a época da escola, faz faculdade junto e a gente começou... A gente tá junto desde, sei lá, 16, 14 anos a gente se conhece basicamente. Faz um tempo. E o canal? Como surgiu a ideia do canal? Por que Cômodo Nerd? Então, o porquê como nerd, eu gostaria de explicar bem melhor. Porque ele é que teve a ideia inicial e me colocou junto. Tá, posso começar do começo mesmo? Fique à vontade. Vê só, desde que eu estava no colégio, eu acho que era 2012 mais ou menos, aí eu tinha ganhado computador, né? Aí eu vou fazer um canalzinho aqui, eu tava vendo que o YouTube tinha, acho que 5 anos de funcionamento, né, que tinha lá os vídeos, aí eu abri um canal chamado The Movie Games, né, o filme dos jogos, porque vocês costumam jogar, uma coisa assim? RPG, mas de eletrônico, assim, computador. Tabuleiro. Tá. Já viram aquele jogo de The Walking Dead, que é de múltipla escolha? Pronto, aí tava lançando esses jogos assim que você faz a sua história, aí eu fiz, isso aqui dá pra fazer como se fosse um filme. E aí eu comecei a gravar e tal, só que aí coloquei, acho que esse canal existe até hoje, só que tem uns 3 episódios só do jogo. E aí eu fui fazendo como se fosse uma história, edição, tudo, porque poderia ter várias vertentes, né? Só que aí o computador não era muito bom, eu travava muito, a internet também na época era lenta, aí eu deixei pra lá. Aí quando foi um pouquinho depois, que eu entrei no ensino médio, eu sempre gostei de ver muito cinema, e aí eu fiz, vou abrir um blogzinho aqui, aí abri aquele famoso blogger, né, .com. Foi uma febre, não foi? Os blogs nessa época. Todo mundo já fez um blog. Todo mundo tinha. Dei uma editada nele e coloquei, o nome é Nota, Séries e Filmes. Aí eu ficava fazendo crítica de filme que eu assistia mesmo em casa, quando estava nas férias e ia fazendo. Só que aí depois de novo eu deixei pra lá. Aí em 2019 eu fui fazer uma cirurgia, né? Aí eu passei, foi bem complicado isso, eu passei um tempo no hospital, uns 2 meses mais ou menos, aí eu fiz. Aí eu tava com muito tempo vago, né?
Aí eu fiz, caramba, se eu tivesse morrido aqui, porque eu gostava dos jogos, eu gostava de escrever sobre essas coisas, se eu tivesse morrido eu não teria feito nada disso. Então eu vou botar o projeto em prática. Aí fiz o planejamento lá no hospital mesmo, tinha nada para fazer na cama. Aí comecei a fazer, aí botei em prática. Começou o canal. Se você entrar no Instagram e botar o sobre, aí você vai ver. Começou 1 de janeiro de 2020. Começou no dia 1 mesmo, pra já ir seguindo. E aí eu comecei, no primeiro mês, eu comecei sozinho, sem avisar ele. E aí do nada eu começava a mandar as coisas pra ele no direct e ele, quem é esse cara aqui me mandando as coisas? Vê só, uma pessoa, do nada, um cômodo nerd pediu pra me seguir. Aí eu, tá, beleza, vou aceitar. Do nada ele falava, como é que tá você? Não sei o que, caramba, quem é esse tarado que tá querendo falar comigo? Do nada, perguntando como tá a minha vida, não sei, qualquer coisa. Aí eu, sem saber, depois eu perguntei, menino, tu abrisse alguma coisa? Aí ele foi conversar comigo. Eu esqueci de avisar, na verdade, né? Pensei que ele já sabia. Fui subentendendo assim que ele já sabia e comecei a mandar as coisas. E aí depois eu chamei ele pra fazer parte e tal. E aí eu fui combinando com ele. Já tinha o nome como Nerd? Já. Porque eu lembro que eu conversei com ele para ver se o nome ia ficar sendo esse mesmo, sabe? Para ver, por exemplo, porque a ideia era de um cômodo mesmo, sabe? Um cômodo do nerd, por exemplo, um quarto, um cômodo da casa. E aí, por exemplo, quando tivesse algum evento, alguma coisa, ter, por exemplo, o standzinho da gente, aí ser o cômodo do nerd, você vai lá, dá uma visitada. Tanto que se você quiser, por exemplo, o cômodo do nerd, pode ser digital também, que é o nosso Instagram, e assim vai. Aí a gente decidiu e o nome ficou esse mesmo, não mudou não. Bacana. Vocês se inspiraram em quê para a criação do canal? Porque até então era um blog. Começou, era um blog. Veio passando, foi crescendo, mas chegar no YouTube, se inspiraram em quê? Quem são as referências de vocês hoje no meio nerd? Então, YouTube eu acho que é mais uma necessidade. Depois de um tempo você começa num canal, no caso o foco da gente está muito no Instagram, a gente cresceu muito no Instagram, mas a gente tem que abrir o leque. Então, o YouTube é uma porta de entrada, é uma visibilidade muito grande. Então, um canal que eu gosto muito, na época, quando a gente teve a primeira ideia de começar, eu peguei um bloco de notas, vamos dizer assim, chamei Diogo e mais uma galera e disse, gente, tal canal faz isso do Mundo Geek. Então, a gente pegou alguns canais de jogos, tipo o Combo Infinito, tinha o Jovem Nerd. O Jovem Nerd é muito bom, eu acho o canal dele massa, porque eles pegam essa ideia do nerd e botam para muito mais coisas. Eles fazem tanto react de vídeo quanto falar sobre assuntos aleatórios. Então eles se abriram muito, não ficou focado só num, sei lá, super-heróis, vamos dizer assim. Segmento, né? Um segmento. Então eles não só falam de heróis ou algo desse estilo, eles falam também sobre filmes, séries, e é o que a gente tá querendo também, ficar pra falar de tudo, até de animes, essas coisas. Tudo que envolve essa cultura pop. Então, um dos canais que me inspira muito é o Jovem Nerd. Também tem o Ei Nerd, que eu acho muito massa. Ele consegue muito mais, como posso dizer, quantidade. Ele realmente pega o algoritmo do YouTube e bota a quantidade de vídeo. Então, até pra gente isso, agora no início, é difícil. Porque tanto eu quanto o Diogo, a gente trabalha, o Comando Nerd não é algo nível de a gente largar o trabalho para focar... Como do nerd é uma paixão. É uma paixão. Então, a gente somos amadores, a gente ama isso. O Diogo explicando sobre o cômodo, né, que é um quarto e tal. E o nerd? Porque dá a entender que só nerd que gosta de jogo, que gosta de anime, essas coisas. Mas por que nerd? Não, assim, porque são as coisas que a gente gosta de fazer, né? Por exemplo, eu também joguei RPG durante um tempo e aí junta tudo num lugar só. Todo mundo num lugar só. E as tuas referências? As minhas? Cara, um monte. Eu gostava muito, quando eu era adolescente, de assistir filme de terror, de jogar filme de terror, por isso que o canal tem lá os 3 primeiros episódios de The Walking Dead. E aí foi, mas aí, por exemplo, referências assim, quem você assiste? Várias, né? Assistir de YouTube, eu assisto muita crítica. Já ouviram falar do canal Super 8? Sim. Super 8, pronto, eu acho o Otávio muito bom. Aí, mas eu acho, não tem muito canal. Ele é bem caricato, assim, né? Ele uma figura, né? E o português bem dizido dele, puxado pro nosso nordestinês,
É maravilhoso. É muito bom. Maravilhoso. Eu acompanho ele, acompanho Miguel Luquia. Miguel Luquia é um que cresceu muito. Eu acompanho ele, acho que desde o início. Eu sempre comento lá com ele e tal. O quanto ele amadureceu como comentarista de filme, né? O Peter Jordan, como você falou, é um ícone, eu acho que para o mundo, pelo tipo de trabalho que ele faz. Ele é o profissional do YouTube. Né? Gustavo Cunha é outro muito bom também. Esse Gabriel assisti mais. Né? Cinema com Rapadura era um canal que eu acho que começou como você começou, juntando uma galera, cada um falando de uma coisa tal. Hoje já se separaram mais. Tem PH Santos também, que é uma sumidade nosso aqui também no Nordeste cearense. De vez em quando ele está aqui por Recife, nos eventos. Então, assim, é um segmento bacana. O que é ser nerd para você? Então, nerd eu acho que veio de uma palavra que antigamente era usada muito pejorativamente. Isso mesmo, ó, tá vendo? Já tá vendo de tudo. E então a gente adotou pra gente. Hoje em dia, nerd não é mais usado dessa forma. Hoje em dia a gente fala, a pessoa, antigamente nerd era a pessoa de óculos, eu tô me descrevendo aqui, óculos, que vivia estudando, ou seja, é o CDF. O cara de aparelho. De aparelho, daqui a pouco vocês iam me ver de aparelho. E a gente pegou esse... hoje em dia, pra mim, nerd é muito mais amplo. Não é literalmente a pessoa, sou super estudioso e fico só informado em livros. Nerd, pra mim, é pessoa que gosta da cultura pop, de forma geral, que gosta de filmes, séries, que... Basicamente ele ampliou, não necessariamente agora nerd é pessoa inteligente, até porque... Até a galera de anime também, né? A gente vai muito fazer a cobertura de eventos quando tem shopping e tal, e tá todo mundo misturado. Aí tá o pessoal dançando BTS, tá a galera falando de vestido de cosplay de terror, tá todo mundo falando da mesma coisa ali, é todo mundo um só. Como o cosplay evoluiu, não foi ao longo dos anos? Acho que tem campeonato. Tem cosplay que é mais bonito do que o próprio... artista no filme. É impressionante. Né? No caso do canal, você gosta de falar do que especificamente? Então, lógico que você fala de tudo, que o bom nerd tem que saber desenrolar de tudo. Mas o que é que você gosta? O que eu gosto mais, eu gosto de falar sobre lista de filmes, coisas de filmes, é muito bom. Anime, eu gostava muito quando era mais novo, mas atualmente estou voltando a assistir mais animes, mas eu gosto muito de conversa mesmo, de chegar, falar sobre, pegar um assunto X, sei lá, o porquê o Homem-Formiga se chama Homem-Formiga, e ficar debatendo, ter altas teorias. Eu gosto dessa ideia de imaginar como seria tal herói de outra forma, em outra época, em outro universo, vamos dizer assim. Eu gosto de pensar nas coisas que não existem, pegar personagens que já existem, colocar na situação que não existe. Então, criar teoria, né? Criar teoria, basicamente. Eu acho isso muito massa. E você? Gosta de falar, lógico, também fala de tudo, mas gosta de focar em quê? A gente faz muito isso também. A gente abriu o TikTok faz uns 3 meses. E aí, por exemplo, por semana, pelo menos, a gente faz umas 2 teorias diferentes que movimenta bem isso. Mas eu gosto mesmo de fazer crítica de filmes, jogos, sabe? Porque aí eu vou destrinchando o jogo, sabe? O filme ou a série, eu vou pegando os elementos, os personagens e vou vendo a personalidade. Aí você vai criando como se fosse uma ficha deles, né? O Instagram de vocês já tem mais de 80 mil pessoas. O que fazer para prendê-los? Para fazer com que eles continuem, né, no Instagram e fazer com que continuem compartilhando as coisas de vocês? Tá. A gente, por exemplo, continua fazendo isso que eu falei aqui, só que aí, por exemplo, nos stories, por exemplo. A gente tem um planejamento lá. Aí, como eu passei esse tempo no hospital lá, eu já fiz o planejamento anual. Aí, por exemplo, tinha pro ano todo e eu separei os heróis, uma planilha, tudo. E aí, por exemplo, cada mês tem um filme de um herói, vamos supor. Aí, cada semana, na semana do lançamento, eu falo dele. Aí, por exemplo, eu coloco mito versus verdade desse herói. Porque às vezes tem muita informação que você acha que é uma coisa, mas não é. E aí eu fico sempre jogando essas informações para o pessoal ver e sempre tento ser de maneira verdadeira. Sabe, não ter porque eu vejo muito meme, muitas coisas, a gente coloca meme também, mas não de forma exagerada, sabe, para não prejudicar a informação. E aí a gente coloca nos stories mito versus verdade, enquetes de filmes que vai ter no ano, e a gente sempre está informando.
E aí, por exemplo, coloca link pro site, se a pessoa quiser saber mais detalhado. A gente tá sempre fazendo esse jogo assim. A maioria dos vídeos vocês sempre estão por trás das câmeras. É. Por quê? Por que não mostrar quem é que tá por trás? A gente tá começando a fazer isso com ele agora, mas é porque não tinha tempo para fazer. Aí era mais rápido colocar a voz, a gente grava a voz, sem precisar parar para gravar no cenário e tal, por causa do tempo mesmo. Outra coisa também é porque eu acho a internet um lugar meio tóxico e eu não queria me expor. Então no começo eu queria realmente ser só no máximo a voz, a gente ser um canal, mas é meio, não estou dizendo que é impossível, você consegue crescer sim na internet sem mostrar seu rosto. Tem muita gente que cresceu sem mostrar o rosto, mas para o público é bom ter uma identificação. Então, você aparecer, a pessoa se identifica com você. É mais fácil a pessoa se identificar. Então, também foi uma necessidade. E como do grupo eu era a pessoa que falava mais, falando, não sei o que, aí, vai, Gabriel, é você. Então, o Cômodo Nerd em si, é quantas pessoas na equipe? Hoje tem Quantas pessoas envolvidas? Hoje tem mais ou menos 10. 10? Mas, assim, dividido como? Por exemplo, Gabriel, eu deixei o YouTube com ele. Aí fica ele e Beto lá. Aí eles estão, por exemplo, fazem o vídeo pro TikTok. Aí o meu irmão faz a edição. A gente tem pessoal que fica lá, por exemplo, quando a gente não puder ir para evento. Aí eles vão, sabe? Por exemplo, a gente vai assistir os filmes antes deles serem lançados. Para ter mais tempo de preparar material. Aí tem da Netflix, da Amazon, no cinema também, quando vai ter lançamento. Aí quando uma pessoa não pode ir, o outro vai, sabe? Aí tem a minha namorada também, que ela gerencia todas as redes sociais. Tudo que, por exemplo, eu faço planejamento e é ela que posta lá. Ela que faz toda a interação com o pessoal. E assim vai. Tem o menino lá que ele faz só crítica. Eu faço de tudo um pouco, mas aí deixei as pessoas específicas para isso. E tem a outra amiga da gente, Bárbara, que ela faz contato de marketing, sabe? Ela fica mandando e-mails, essas coisas assim. Caramba. E série? Vocês curtem série? Sim. O que é que vocês assistem de série? Eu sou diferente, tipo, eu só vou assistir uma série de lapada, vamos dizer assim. De uma vez só. Só de maratona. Só maratona, porque Você não consegue assistir eu um não- capítulo hoje daqui? de forma geral eu prefiro 1000 vezes assistir um filme pra mim, porque é mais fácil eu pegar 1h30, 2 horas do meu dia por um filme, por uma mídia que vai ter início, meio e fim, vamos dizer assim. E o filme já tá fechado, né? E o filme já tá fechado, vamos dizer assim. A maioria já tem um final. Série tem aquele pequeno problema que você assiste a primeira temporada, assiste a segunda e é cancelado na terceira. E aí eu criei um certo ranço para começar séries. Então eu, Gabriel, tenho um certo problema de iniciar uma série, mas depois que eu inicio, lascou. Eu passo, tipo, madrugada assistindo. Eu tô nessa teoria também. Cancelaram minha série na segunda temporada, rapaz. Qual foi? Ah, Saga das Winx. Ah, eu tava assistindo. Tô revoltado, mas tudo bem. Eu tô assistindo. E você? Olha, eu terminei de acompanhar agora recente House of the Dragon, né? Vocês assistiram? Assisti. Eu assisti uma parte com o Fábio e gostei, mas depois nem voltei pra assistir. Gostou? Eu achei sensacional. Assistiu toda? Assisti tudo. Assistiu Tolkien também? O Anel? Não, ainda não. O Anéis de Poder? Sim. Não, também não. Perca tempo não. Sério? Como é que lançam duas séries nesse porte? Ao mesmo Milionárias, com a diferença de qualidade gigantesca. A série de Tolkien estava sendo esperada já há 2 anos, desde que começaram a falar dela. Gastaram uma fortuna que compraria algum país pequeno da América Central. E fazem uma série com baixo CGI, cenários maravilhosos. Aqueles cenários da Nova Zelândia, da Austrália, são maravilhosos. Mas o conteúdo da série em si, fraquíssimo. Batalhas fraquíssimas. Entendeu? Furos de roteiro gigantescos. Então, Esse é o mais preocupante, né? Se pelo menos o roteiro segurasse. Não segura. Os ganchos são péssimos. E você vai para uma série feita a Casa do Dragão, naquela qualidade. Tudo fechadinho. Nunca se viu tantos dragões numa série e com CGI maravilhoso, né? Aí a gente fica pensando, pô, a série House of the Dragon foi tão boa
porque não fecharam as temporadas do Game of Thrones daquela forma. Porque Game of Thrones, quando você olha para trás, não daria, afinal, não daria nem vontade de continuar assistindo mais nada no segmento, né? Mas ali foi... Não esperaram ele contar a história, né? Quiseram fazer por ele mesmo, pelos produtores. Você tira a cena como a Batalha dos Bastardos, o Casamento Vermelho, são cenas maravilhosas, grandiosas, aí você vai para um final feito aquele, que destrói tudo. Mandaram tudo pra puta que pariu e destruir o cenário. Aí realmente tira o interesse de ver série. Não, e por exemplo, o Rei da Noite. Ele ser o principal vilão e a derrota dele foi uma facada. E pelas mãos de Arya. Vê? Melhor personagem da série. Meu amigo, se você não assistiu Game of Thrones até agora, ou isso aqui sem spoiler, gente, você não é nerd não. Esquece. Sinto muito, então eu sou uma falcatrua aqui. Marvel ou DC? Tô brincando, eu prefiro DC. Mas olha que safado. Aí ele vai e pergunta. Pô, Marvel e DC, tu prefere DC? É fase. É fase. A gente vem numa fase onde a DC caiu muito e vem subindo agora de novo com boas produções. E a Marvel vinha no auge e vem caindo com os filmes fracos, séries fraquíssimas. Você teria que a última que valia a pena assistir era Loki. De lá pra cá, não tem. Tu vai ver She-Hulk, que produção lixo, CGI lixo, história lixo. Parecia o The Sims. Sobre as fases da Marvel... Série de 20 minutos, só que não te prendem. Não rola, porque eu já tenho, como falei pra vocês, tenho um problema de começar uma série. Então, filme pra mim é ótimo. Então, as primeiras fases da Marvel, que era só filme, eu assistia lindamente. Ia lá pra pré-estreia, ficava de madrugada, eu não sei se vocês pegaram, mas pré-estreia de cinema a gente só tinha uma sessão de madrugada. Hoje, agora tem pré-estreia em outros horários mais cedo. Mas essa eu ia lá toda vez nessas primeiras fases, assistir filme. Sendo que agora, com essas séries, eu só assisti 2, que foi WandaVision, Loki e comecei o Falcão Soldado Invernal. E eu não assisti o último episódio, eu assisti todos menos o último. Que é o melhor. Ele só assistiu é o melhor. Eu cansei. Tu teve paciência de assistir o início de WandaVision, que é cansativo. Mas e ele cresce no final. Foi a série, se não me engano, da Marvel. Então a gente tava num hype grande, né? Mas agora não tô conseguindo assistir, é muita série. E esses filmes de agora, exemplo, vamos falar sobre Os Eternos. Caramba, parece um filme que não mudou nada lá. Tu não gostou? Eu gostei. Não, vê só. Pra mim tem muito personagem. Muito personagem. Pra um filme era melhor. Esse filme que mas era pra ter mais. Era pra ter mais. Não. Aí, discordando. Vamos lá. Era pra ter mais personagens e vai ter dois, porque tem que ter. Deixou o gancho. Os Eternos, querendo ou não, eles são um grupo que são muito importante pra editora, até pros crossovers que vão vir aí. Né? Isso é um dos erros da fase atual, né? Porque, por exemplo, teve o filme dos Eternos, aí ficou lá o Celestial que ia nascer enfiado no meio da Terra. Não, aquilo foi grotesco. E nenhuma outra série até agora falou disso. Tipo, grotesco. Uma mão saiu da Terra. Nunca nem vi, tá ligado? Como vocês falaram, começou agora há pouco o canal. Né? Tem pouco tempo. Acho que esse mês, mais ou menos. E como é que tá a repercussão só pra dos lembrar, primeiros vídeos? que data é hoje? 29 de dezembro. 29 de dezembro, né? Tu crê, né? Creio. Amém? Amém. Já lançou alguns episódios. E como é que tá sendo? Né? Já vai ter mais episódios? O público espera o quê? Então, a gente já tem uma quantidade de episódios guardados. Show. Então, agora que a gente já iniciou, a gente botou uns 2 episódios. E agora a gente vai pegar algumas coisas temáticas também, porque vai começar, janeiro vai ter uma nova temporada de filmes. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que esperar desse ano que vai vir. Perfeito. Então a gente vai usar tanto vídeos informativos como vídeos sobre assuntos aleatórios que envolvem o mundo nerd. Vocês confeccionaram cenários e tal. Como foi a ideia, assim, pra
montar cenário, o que botar, o que não colocar, o que tirar. Como é o cenário? Então, cenário, a gente... Já vou explicar tudinho, né? Papel de parede. Tem uns quadros, a gente fez uma iluminação muito legal, ficou bom. E basicamente vai ser eu apresentando com o Beto falando, ele conversando comigo também. Eu me sinto melhor tendo alguém conversando comigo durante a gravação do que falar unicamente sozinho, informativo. A gente já tentou, essa não é a primeira vez que a gente está fazendo o canal. Essa eu acho que é a terceira, a quarta vez que a gente está tentando voltar com o canal. Sendo que toda vez que a gente ia pro canal, por algum motivo a gente parava. Ou porque não tinha muita aderência, agora a gente tá focado. Então, mesmo que aparentemente a galera tá curtindo. A gente tá sempre falando nos stories, pedindo até sugestão de vídeo. É porque como você já tem mais de 80 mil pessoas no Instagram, é fácil carregá-los pro YouTube. Já que tem tanta aceitação, é. tanto alcance, né? O maior problema mesmo do YouTube é eles gravarem, aí depois ter o tempo de editar. Por exemplo, se for uma coisa muito rápida, como a gente trabalha durante o dia, fica vocês têm muito quantos complicado. editores? Tem só o meu irmão. Só o teu irmão. Aí eu, por exemplo, quando ele não consegue fazer, eu vou fazer. Mas aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo também, aí começa a enrolar tudo. Você falou que faz planejamento para o projeto de vocês. No planejamento de vocês, serão quantos vídeos por semana, por mês? Como é que temporada? Seria temporada. 2 por mês. 2 por vídeos mês? por mês, então é quinzenal. É muito pouco para um canal. É por causa Por que da vocês não edição. fazem mais interações ao vivo? É porque gente? o programa tem quanto tempo? Mais ou menos 10 minutos, mas é carregado de edição, sabe? Então, esse talvez seja o grande entrave do canal, a edição. A gente também sofria muito com a edição, até o ponto onde a gente decidiu, vamos fazer o máximo de ao vivo que a gente puder. Porque o ao vivo, ele cativa teu público, ele desperta para que ativem o sininho, porque sabe que você vai estar lá ao vivo e não um programa que foi feito lá atrás e jogado para ele. Você consegue ser atual, você consegue falar de um tema que aconteceu naquela tarde, naquela noite, e vai te dar capilaridade. Embora você possa fazer por mês 2 grandes vídeos, 2 vídeos especiais, um negócio mais trabalhado, vale a pena, as 10 coisas, não sei o que, vale a pena. Mas investe no ao vivo, gente, traz esse público nerd que aqui em Recife, e pelo menos que eu saiba, tem tão pouca representatividade dentro do YouTube, que a gente tem os ícones nacionais invadindo o nosso dia a dia nas telas. Sim. Mas se a gente tiver uma coisa daqui, sabe, que comente de filme, que comente de série, comente de jogo, vai lá, faz uma observação, faz as lives jogando, uma coisa nossa, daqui. A gente é muito carente disso. Posso estar até enganado e tá cheio de canal daqui, mas pra mim não chega. Eu me considero dentro do meio nerd, apesar da minha idade, porque eu curto, mas eu era para estar recebendo. Se eu sou um cara que consome esse tipo de conteúdo, era para estar chegando para mim, não chega. Entendeu? Então por isso que eu reconheço que não tem. Falando em jogo, falando em anime, série, filme, nada melhor do que você assistir sua série comendo aquela boa e velha pizza. Tá velha, Pensou não. em pizza? Pizza velha? Não, velha foi ruim. Boa e velha, Boa e velha não. boa é a pizza Boa e nova, quentinha. Mas pensou em pizza, pensou Em Gospel Lanche, do nosso amigo blogueirinho Josias do Capoá. que mais uma temporada está aqui conosco, nos ajudando. E Josias mandou uma pizza não? E não chegou não. E Josias, cadê a pizza, Josias? Eu sei que tá todo mundo satisfeito da ceia de Natal, mas... Então, vamos mandar, né? Aquela bordinha maravilhosa. Onde é que fica a pizza, Fábio? A Fica pizzaria. A pizza pizza fica no eu fica- gostaria que ela ficasse aqui agora. E depois na barriga. Mas a pizzaria fica na rua Capitão Gregório de Caldas, lá em Areias. Próximo ali ao Hiper Bom Preço, na Avenida Recife. Isso, vai aparecer o telefone da pizzaria na descrição do vídeo. Liga, fala com o blogueirinho Josias do Capoá, diz que viu o vídeo, que ele faz uma promoção bacana pra você. E lá só vende pizza? Não, tem uma coxinha de camarão. Pode olhar aí, tem um dos vídeos nossos aqui que a gente abriu aqui, ó, a coxinha de camarão e contou. Tinham 18 camarões dentro da coxinha. Eu acho que não tinha coxinha, só tinha camarão dentro. Impressionante, impressionante. E tem um tal do qual é? Que Carla uma gosta. tortinha artesanal.
Te vira, Josinha. Divulgou com o Carla que tinha tortinha. Se tivesse divulgado no programa, a gente não tava fazendo terrorismo, não, mas foi divulgado no programa de Carla. Te vira com a Então, tortinha. pensou em pizza, pensou em Gospel Gospel Lanches. Lanches. Fábio, temos perguntas. Manda a Eita. pergunta, meu diretor. Batendo, Chegou uma batendo. pergunta aqui pra gente. Como o projeto se desenrolou durante a pandemia? E aí, como é que o projeto se desenrolou durante a pandemia? Então, durante a pandemia foi o momento que a gente tava mais Focado. focado, porque realmente na época eu tava estagiando e o meu estágio foi cancelado por conta da pandemia, então realmente eu fiquei... Você faz o que profissionalmente? Eu faço automação, eu programo robôs de automação, mas não é robô literalmente Sim, coisa aqueles fixa, robôs. é... Tipo Lego. Não. Lego Mas tem também. Lego. Não, mas eu estagiei. É porque eu trabalhei eu estagiei no com SESI, Lego lá também. tem robozinho de Lego. Pronto, eu estagiei com Lego também. Mas atualmente é só programa mesmo. Entendi. É software. Que massa. E no caso você trabalha com o quê? O meu é programação de sites, aplicativos, é mais direcionado para essas coisas, mais web, sabe? As web. Ah, Aí na pandemia foi. Porque a pandemia começou em 2019, final de 2019, mas o lockdown veio em 2020. Em março, né? Em março. E aí foi quando a gente focou. Realmente, a gente ficou sem muitas coisas, a faculdade tinha parado. E a gente, vamos focar. Aí foi a época em que a gente mais cresceu, principalmente no Instagram. E foi o momento de crescimento, basicamente. Foi até uma forma de lidar com o estresse, né? Foi. Ficar em casa o tempo todo. Tem o que fazer, tem que ter o que fazer. Então bora focar nisso. o Humberto disse que essa pergunta não podia ter faltado não. Sobre a pandemia. Foi? Foi. Tem mais? Daqui a Humberto, pouco. Ele fez 15 perguntas. Humberto fez 15 perguntas. Vai no seu tempo, Humberto. Vê, a gente falou de série, falou de alguns jogos e tal. E anime? Qual anime chama mais atenção? Já tô vendo um símbolo por ali perdido. Mas diga aí, qual anime? Ele assiste mais anime do que eu. Então, na época que eu tinha 12, 13 anos, eu era otaku, vamos dizer assim. Todo mundo fala que é a pessoa viciada em assistir anime. Então eu assistia muito anime, era tipo... Porque, vamos dar um exemplo, o anime lança semanalmente cada episódio. Antigamente era mais comum isso acontecer. Hoje eles são mais de temporada. Então, tipo, lança uma temporada, lança semanalmente episódio, mas é por temporada. Antigamente tinha muito mais anime de TV, como falam. Que era animes que duravam tipo 3 anos sem parar, ininterruptos. Cara, Toda semana lançava um episódio novo. Então eu acompanhava tipo 5 animes ao mesmo tempo. Então realmente. mas qual é o teu xodó? Tu assistiu One Piece todo? Não, One Piece é o único, gente. Quem começa One Piece é basicamente um anime que tem mais de 1000 episódios. Basicamente é um anime que tem muito. É quase um episódio. Grey's Anatomy, né? Outro que eu não vou nem iniciar. Tem alguma diferença de gibi para anime? Pra o mangá? Pode Porque ser. Não, vamos falar, tipo, o mangá a gente botou como se fosse história em quadrinhos lá do Japão, oriental. E o Tem gibi ficou Os daqui. traços mesmo. só, né? Que são Os diferentes. traços. A questão dos traços. Também a gente lê de trás pra frente, né? E tem a questão do... Não de trás pra frente, mas Porque invertido. no Japão tem muita censura sobre o corpo feminino, né? Aí quando você vai ler os mangás, você vê que eles botam as mulheres lá com o peito bem grande, essas coisas já pra atrair os homens a ler. Aí quando você vai ler um HQ não tem isso, não tem muito, né? Tem, mas não tem exagerado sim, que né? nem tem lá nos mangás. Mas eu era muito otaku, vamos dizer assim, e parei depois de um tempo. Meu xodó, respondendo, é Bleach. É um anime que voltou recentemente, voltou esse ano, em outubro voltou. E pra sua última temporada, que é o que aconteceu. O anime nada mais é uma animação de um mangá, que é o gibi, vamos dizer assim, deles. Então eles basicamente pegam, adaptam o mangá e colocam em episódios de 20 minutos cada. E durante a semana todinha lançava um episódio novo e eu ficava lá assistindo. E aí chegou a última temporada. Como tinha diminuído a audiência desse anime, cancelaram.
E desde que cancelou, eu ficava tipo na expectativa de um dia voltar, adaptar a última saga dele, não sei o que, não sei o que. Esperou 10 anos. E finalmente voltou esse ano. Aí eu tô aqui, ó, adorando mesmo. Vai ter 50 episódios, se eu não me engano. Mas eu tô adorando cada episódio que eu tô assistindo. Acompanharam Death Note Outro anime muito Esse aí bom. é muito Esse é muito e Ataque ao Titã. Também Não, gostei pode muito. deixar, eu terminei de tomar, não precisa ficar agora não. Gostei muito, tanto que eu não aguentei e fui ler o mangá. Eu não aguentei só ver a animação. Tem muita diferença? Não. Ou é uma cópia fiel? De forma geral, os animes sempre fazem uma cópia fiel, vamos dizer assim, do mangá. Mudam só pequenas coisas. Tem animes que realmente mudam tudo, toda a história. Então, um exemplo é Fullmetal Alchemist, não sei se vocês conhecem. Maravilhoso. Então, a primeira versão dele que lançou lá em, eu acho que era 1900, né? 1900 e bolinha. Chegou uma parte que eles pararam de adaptar o mangá e foram por algo totalmente diferente. Porque o mangá não tinha acabado. Então o material que eles iriam utilizar não tinha mais. Então eles fizeram totalmente diferente. E depois de alguns anos lançou o Fullmetal Brotherhood. Que aí esse sim foi fiel ao mangá até o final. Porque o mangá já tinha acabado, então já tem o material todo pronto. E eu gostei muito do Fullmetal, mas não me empolgou o live action que fizeram. Eu comecei, achei legal, mas eu não terminei. Começa nos efeitozinhos bacanas, aquelas pedras saindo quando ele faz a magia e tal, mas não tem o ritmo É o da Netflix que lançou? da Netflix. Foi. Sabe? Ele não te prende. Não. Você não consegue ter o apego aos personagens que você tem quando você está lendo. É impressionante. Hoje, 29 de dezembro. Eu tenho certeza, né? Oh, já tá terminando o ano. Já lançaram, né, os 2 episódios. Não vai ter nenhum especialzinho assim pra encerrar o ano. Tem nada. Então, a gente vai ficar... Ah, é. Assistiram Adão Negro? Assisti. Sim. Conta pra ele que ele não assistiu. Não, diga não. Não, semana que Eu vem. detesto spoiler. Eu sou uma Não, por pessoa. favor, Eu Não, também. entenda, eu sou meio... Se vocês me conhecerem na vida real... Sério que eu vocês vou amar, então deixa eu chegar lá. Conta pra ele que se encontra com o Batman no final. Conta pra ele. Não, diga não. Véi, eu sou assim, eu sou muito doido em relação a spoiler. No seguinte sentido, nem trailer eu assisto direito. Homem, e cadê a suspensão de descrença? Véi, Esquece isso, tem que ter suspensão de descrença. não, você tem que ver, quando ele vai comigo... Assista tudo, consuma tudo. Não. Não é de verdade, tá nem aí pra spoiler. Eu reclamo com ele direto, porque, por exemplo, lança um trailer, a gente tem que fazer análise. Aí como é que vai fazer análise se tu não assistiu o trailer? É, desapegue. E o pior de tudo é que a gente vai pro cinema, vira e mexe juntos, e aí quando começa o trailer fica assim. Oxi. Doidinho. Ó, temos perguntas. Total. Matheus, diga aí. Tem mais perguntas aqui. É, Humberto. É Humberto. Foi? Qual o tipo de conteúdo mais se destaca no canal? Lista. Minha gente, lista é sempre... Vamos lá, lista, né? Lista e teoria. Listaria, é muito louco, porque também vira atemporal. Então sempre, vamos falar um exemplo. Fullmetal Alchemist, quais são os 10 alquimistas mais fortes? Pronto, isso foi lançado agora, vai ser consumido hoje, ano que vem, daqui a 3 anos. Quem é o mais forte? Eu esqueci o nome dos personagens, mas aquele do fogo. Coronel Mustang. Você... Coronel o quê? Mustang. Léo Fábio já tocou lá. Foi, você tava lá, eu vi. Ó, Power Rangers. Misericórdia. Fala do Cavaleiro do Zodíaco. Olha, Os rapidinho, Power eu fui Rangers. reassistir Cavaleiros Zodíacos, Ah. só abrindo um parênteses, Ah. eu fui reassistir os Cavaleiros Zodíacos, e aí eu pensei, caramba, velho, realmente, deixa no imaginário infantil, porque quando eu fui assistir, acho que foi no começo do ano, depois de velho, eu fiquei, não, deixa quieto. É sério. Sério, depois de velho, quando eu assisti, eu achei algumas coisas que eu achei meio besta e muito poder do protagonista, velho. Tem umas coisas que é muito poder do protagonista, o cara tá morto. E volta. Mas o nome é Cavaleiro do Zodíaco Santo Ceia. Tem que ter. O Ceia tem que ser o Mas e mais os forte. Power Rangers? Voltando os Power Rangers. Tu sabe que cada um é uma cor, né? Tem Jason, que é o vermelho, tem a Sexta-feira Kimberly, que 13 é a ou- rosa. Eu era o verde.
Eu sempre quis. Engraçado, que desde pequeno eu queria ser Kimberly. É porque eu gostava mais da cor. Mas é sério, tem o Bob, né? Que era o azul, mas enfim. Eu assistia o Power Ranger a primeira temporada. Do primeiro, né? Que tinha Zordon. Mary Morphy, né? Zeus, não, Deus, é Zeus. Zordon. Eu Zeus? sabia que era com Z. Ou não é com Z? Eu acho que é Zordon. Eu não achei Power Ranger, Não assisti, nunca assisti, não. Eu assisti pouco também. Caramba, não me despertava, não. É porque eu assisti a TV Globinho, Pra né? quem assistiu Spectreman, Ultraman, eu assisti isso aí. Não, o que eu Gostava gosto mais de muito é que eles pegam uma formulazinha, Uhum. que é basicamente, tem um vilão da semana, É. que eles derrotam com dificuldade, e aí ele se torna um monstro gigante. Depois de morto ele... Depois de morto ele se torna um monstro gigante, depois entra o Megazord, Megazord. eles destroem a cidade pra poder salvar a cidade, né, óbvio, faz parte. Eles Tá, também- engraçado que é onde eles lutam, depois tá direitinho lá, né? eu acho que eles já devem ter um sinal, tipo, gente, o Megazord vai entrar, evacuar a cidade, todo mundo, aí todo mundo vai ensinando Indiana, tá ligado? E o que eu gosto muito tá ligado, o primeiro filme de Power Ranger. Como descobrir cada um, né? Como encontrar as pessoas. Porque no primeiro Não o capítulo... primeiro episódio, o primeiro filme Foi. mesmo. Ah, o filme. Entendeu? O primeiro filme Não, mesmo. não assisti. Que é um com carinha roxo. Eita, Suco. é Tinky Wink. Gypsy. Enfim, tem uma cena que até hoje eu me lembro, faz parte muito do meu imaginário. É tipo, a Ranger amarela sofreu algum dano, que o sangue deles é faísca. E aí o Ranger azul vai ajudar ele. Sendo que ele não vai ajudar normal. Tipo, uma pessoa vai, corre, tipo, você quer me ajuda? Ele literalmente dá 3 giros, uns 4 rodopios. Quando chega ainda dá um giro assim. Você quer ajuda? Cara, até hoje eu me lembro disso começar aí. Aí você vê, isso roda. Isso tem quantos anos, Power Ranger? Foi década de 80? Tem um monte. Não sei. Eu Mas tinha é muito antigo. Sabe- 9 anos. Então foi década de 20. Não, só pra dizer onde eu quero chegar. Tinha essa questão dos monstros, ficavam gigantes. Isso virou demodê. Aí surge Círculo de Fogo. Onde vocês têm O mecha. os mecha. Aí tá. Aí passou, aí veio os Kaiju com Godzilla. Então continuam os monstros destruindo tudo, né? Sempre volta. E esse monstro reverso que estava se afirmando como um cenário diferente do que a gente tinha de super-heróis, de filmes de ação, mas parou, né? No último. Vai ter a continuação, né? Agora. Mas estão prometendo isso aí, você não vê material Mas novo. esse filme do Godzilla vs Kong foi engraçado porque foi um hype do nada, né? Foi. A gente colocou um vídeo tirando onda, porque tem vários filmes antigos, né? Do Godzilla. Sim. E aí tem um filme antigo que é um cara com a roupa de macaco que ele sai correndo lá. Aí a gente colocou esse cara correndo com aquele áudio, sabe? Lá vem um homem macaco correndo atrás de mim. A gente colocou. Aí, com 2 dias, o vídeo já tava com 500 mil visualizações. A gente falou, que é isso aqui? Do nada esse hype aqui. Aí quando a gente viu todo mundo falando do filme. Fala mais alto. Fala mais alto. Beleza. Tem um anime. Diga. Não, mas Não, era mas isso. deixa Do eu seguir nada todo aqui. mundo falando do filme. Vocês curtem fazer desafiando filmes? Como assim? Você vê o que o protagonista fez, pô, eu faria diferente. Isso. Ah, sim. Eu vejo uns canais, eu acho essa... Qual ideia desafiando o muito filme? interessante. Qual filme de terror, filme de sei lá, zumbi, que você diz, eu faria diferente? Caramba, assim, de cabeça. Me dá uns 2 minutinhos. Mas Claro, peraí. você tem. Não The Walking Dead, por exemplo, uma série, sabe? O que é que você faria diferente? Interagiria com os humanos que você encontra no caminho, tentaria ajudar. Nunca. Em The Walking Dead faria tudo diferente. Você vê que o maior inimigo não é o caminhante, né? O maior inimigo é o próprio ser humano, né? É o próprio ser humano. Que se destrói. Se você vê as comunidades que já morreram ao longo da série, pô, é tanto humano que se juntasse, limpava a terra, né? É verdade. Tem um anime que eu gosto, que eu não sei nem se é anime. Vou descobrir agora, espero não me decepcionar. É o Pokémon. É anime. É. Queria que vocês falassem, já que falou um pouco dos Power Rangers, na verdade acabou com toda a minha... Pikachu! Eu sempre queria ser o Pikachu. Acabaram com a minha infância dos Power Rangers, destruíram toda a minha imaginação. Pokémon. O que é que vocês acham que pararam, que não decolou? Por quê? Porque depois do Pokémon veio o Digimon, né?
Não, eles vieram, se eu não me engano, quase na mesma época, foi um ano de diferença. E dizem que foi plágio, mas pelo menos o que tem nas matérias é que não teve nenhum plágio. Eu não enxergo nada que tu tá Ele tá apontando. perguntando se o senhor quer mais Não, alguma eu quero não, coisa. quero não. Tô de boa. Pokémon foi pra uma vertente aí de bichos pra... Enfim, que são essas criaturinhas pra você Porque capturar. até folha virou Pokémon, né? Hã? Que tudo virava Pokémon. Até uma folha virou Pokémon. Tudo é Pokémon. E o Digimon pegou a ideia dos Tamagotchi. Então era diferente. Foi baseado no Tamagotchi. Que Tu eles- tava falando do Tamagotchi um dia desse, não tem? Foi que eu tinha do Gugu. Ah, Eu tinha dois. Foi daí onde veio o Glu-Glu. Foi. Faz isso. aí o Digimon veio de lá. Mas o Pokémon, pelo menos ele ainda é um grande sucesso. Ele... Pokémon virou jogo, né? É Inclusive. porque ele fica mudando de mídia, sempre. Ele, quando fez muito sucesso na televisão, depois foi pra... Merchandising streaming. também, eles Aí ganham agora muito teve dinheiro com a isso. explosão, acho que foi em 2018, não foi? Do Pokémon jogo. Go. Muita gente perdeu celular por causa desse jogo. Ele só vai perder vida. Gente jogando. Eu perdi caçando o meu celular, eu perdi no Marco Zero. Quando eu achei Pikachu, roubaram. É, O Pikachu logo no início, todo perdeu o celular no primeiro dia do jogo. Vocês jogaram Pokémon GO? Sim. eu tenho ele instalado, mas nunca mais abri. Eu também. Vai que tem alguns Pokémon aqui dentro. Perdi. Tem muito. Tem muito. Eu tô vendo um ou dois ali, ó. Eita! Ah! Tem pergunta, é? Mas por que Quem é de tem? Humberto? Vai, Alberto, Tem manda 18 aí. perguntas ali. O Cômodo Nerd Ah. já monetiza seu conteúdo. Olha, o Humberto já quer saber Já vai quer saber ganhar. quanto vai ganhar. É bronca, menino. Ó, você paga pra trabalhar. Por enquanto. E é... Vai, pode falar. Não, Termina. não, pode não. Pode não. Quase. Ia, mas... Isso é uma língua ferina. Isso. Não, mas o lado bruto é ele. Mas eles estão ganhando em dólar só. Pô. Entendeu? Por semana eles tiram 2, 3 mil dólares. Vai naqueles canais do YouTube Sim, que fala uma quanto o curiosidade. youtuber ganha, tá Aí vai ligado? lá Você no falou terra, que- 1 até 2 mil. Você falou que também comenta filmes que vão ser lançados. E como é que vocês sabem que vai ser lançado? É porque a gente é Oxi. convidado a assistir antes. Se vai ser lançado no cinema, tudo e ainda estão gravando, tudo como é que já sabe. Oxe, Não. já se sabe um ano antes, já sai trailer, já sai trailer, comentário. sai Ih, é. A gente assiste. Tu o só vídeo, assiste né? novela, Assiste antes. aí tu não sabe É. das Por coisas. exemplo, Adão Negro foi lançar, a Só gente novela. assistiu uma semana antes, sabe? Ah, entendi. Aí, Vamos falar de Adão Negro, eu gostei. Não, por É favor. tão bonzinho. Tá, outros filmes, então. Gavião Mas o Negro Adão foi Negro já um saiu. destaque massa. Mas o Adão Negro eu já assisti, menino. Tu assistiu aonde? Não saiu, já 29 de dezembro. Ah, é, tu tá nesse Já fake saiu aí, até né? do cinema. Tá nesse fake pensando que tapia ninguém. Pra mim o destaque foi o Gavião. O Gavião Negro foi espetacular no filme. foi verdade. Né? E a escolha do ator eu achei que foi muito boa também. E o Gavião Negro é o Batman, né? Porque o poder que ele tem, apesar de ser um poder ancestral, que ele é de outro planeta, né? Ou não? Eu não. Mas o grande poder dele é o dinheiro, porque ele tem uma mansão maior do que a do Batman e o jato sai do jardim melhor do que o Batman. Parece a casa dos X-Men aquilo ali. É impressionante. Eu vi a hora É um Humberto danado. sair pilotando na cadeira de Mega do professor Xavier. Não, é mais pra Megamente. Vamos lá. Mas Agora a gente, tipo, como a gente teve um alcance no Instagram, a gente conseguiu assistir esses filmes antes. Mas o que vocês acham que deu um boom no Instagram? Porque, tipo, hoje em dia, pra se conseguir seguidor, é boca de tracajara. É não, E não do precisa nada... comprar. E pode comprar. Nem todo mundo compra. Eu não É, compro, pode, não. mas Eu eu tô lá também com não meu- compro, não. Eu tô lá com meus 3K firme e forte. Não, tu não compra, tu vende, né? Porque Mas e aí? Como foi assim? Do nada? Foi aos poucos? Foi a galera... O que é que vocês acham que deu esse boom? Foi mais uma pandemia. Porque tava todo mundo em casa, a gente tava mais engajado produzindo conteúdo, tava todo mundo em casa vendo também. Uhum. Foi tudo ao mesmo tempo. Uma outra coisa, uma dica também muito boa, é você sempre pedir, principalmente no início, pra seguir outras pessoas. Você percebe, vamos dar um exemplo. É verdade. A galera, quem segue o Nerd no Instagram, um exemplo. Você vai ver a lista das pessoas que ela segue e tu pede pra seguir. Porque você sabe que essa pessoa gosta desse conteúdo, entendeu? Então você já vai, a pessoa vai estar um passo mais pra dentro de aceitar você, entendeu?
Minha namorada fez isso, acho que durante os 2 primeiros meses. Ela fazia isso todo dia. Pô. Eu disse, vai nesses canais aqui, que tem esses seguidores, e bota lá pra seguir. Se a pessoa seguir de volta, gostou, ela ficava fazendo tudo isso durante todos os dias, uns 2 meses. Isso daí é uma ótima dica, na real. Acho Ô, Matheus, me tira uma dúvida em relação a isso que os meninos falaram. Quando você vai seguindo mais gente do que essa galera tá te seguindo de volta, isso não gera um handicap negativo, não? Sim. Não, mas aí a gente para de seguir, né? Depois. Não, a gente para e, por exemplo, a minha namorada ela ficava administrando. Se a pessoa seguia, se não seguia, pra tirar. E tem até um aplicativo, né, que diz, né, quem segue e quem não segue. Tinha, mas aí a gente não queria, por exemplo, colocar nada de terceiros pra não botar senha nem nada do Instagram. Aí ela fazia manual. E parceria com outros canais? A gente fez, eu não sei se vocês conhecem, Team Comics. Não, ouviu não falar? conheço. O Kainan, no começo, eu falei com ele, eu falei com vários canais, né, na verdade. Aí ele foi o que respondeu assim, na época a gente tinha 10 mil, ele tinha 100 mil. E ele respondeu, foi bem de boa, eu fiz, bora fazer divulgação, né? Aí, por exemplo, aí eu disse, eu sei que não vai, por exemplo, eu postar aqui nos stories não é a mesma coisa que tu postar nos teus stories, mas pelo menos ele, não, mas ajuda de todo jeito, você tem 10 mil, a sua base é diferente da minha, mas aí a gente foi se ajudando, aí cresceu bastante, aí, por exemplo, de vez em quando ele fazia sorteio, aí vou dar um Funko, alguma coisa assim, aí eu coloco vocês também, aí foi tudo, a gente foi fazendo esse network, né? A gente conhece várias... E tu sentiu resultado nisso? Foi bacana? Foi bom porque, por exemplo, chama pessoas que antes não iam seguir voluntariamente, mas aí vê a página, gosta e fica lá. Sabe? Porque não é uma coisa... Por exemplo, a gente tá dando prêmio em troca, mas a gente não tá comprando, sabe? A pessoa fica lá se quiser. É o que eu acho bacana nesse tipo de parceria que faz, é porque ninguém é concorrente. Ninguém está disputando. O cara não vai escolher se quer assistir o teu, outro. Pode assistir tudo, né? É o que eu digo muito isso quando a gente convida certas pessoas para vir para o podcast, como elas têm podcast. Não, é concorrente? Não é. É um canal de livre acesso para todo mundo. Então todos se somam. E os conteúdos são diferentes, né? E tipo, vocês estão aqui hoje, amanhã vocês estão em outro podcast, mas o assunto vai ser outro. Verdade, as pessoas são diferentes, né? Só se o Berto estiver lá, porque aí tem a lista, a mesma lista de 18 perguntas. Aí o conteúdo fica igual. Aí eu vou fazer a colinha aqui e vou falar bem roboticamente a resposta. E quem mais aqui em Recife ou em Pernambuco segue essa linha nerd que tem a canal? Vocês conhecem mais gente aqui? A gente conhece só o pessoal de Fortaleza, né? Da Cuerê, que a gente fazia o podcast online, mas em Recife... Então, para você ver como realmente tá órfão. Então, vocês têm um nicho de mercado maravilhoso aí para decolar. Por isso que eu digo que 2 vídeos é pouco. Muito pouco. O ideal é que você pudesse ter conteúdo diário. Entendeu? Eu sei que a equipe é grande, mas se dá, gente, com o celular na mão você faz. Entendeu? Não precisa fazer um negócio muito aprimorado, não. Da ideia da live. Às vezes a gente quer fazer um negócio muito aprimorado, com uma certa qualidade, mas a galera tá tão seca, tão ávida por conteúdo, vai todo dia, comenta a notícia do dia. Sabe? Eu acho bacana. Eu seguiria vocês. Eu tô começando a gostar. Ele falou de filmes de terror. Eu quero assistir as séries e novela. Não, deixa eu. Mas eu gostei do Dragão. Tá me devendo a profissão. Ele falou de filme de terror. Eu nunca gostei. O único filme de terror na minha vida que eu assisti, ainda mais assisti completo, né? Porque foram vários. Foi Jogos Mortais. Que eu nem considero todos. Fraco. Ali mais um quebra-cabeça, né? Lá é mais sangue, né? Mas assim, ultimamente, acho que foi final de outubro, teve o Telefone Preto. Muito bom. Né? Teve também outros filmes que lançaram. Teve um que lançou em outubro, se não me engano, que é Noites Brutais. Falei certo. Que foi um na Star Plus que lançou. Obrigado. No streamer. Cara, muito bom. Assistam. Só isso. Qual é a tua referência? Halloween Ends, né? Foi também. Bom também. Eu não assisti ainda, ele assistiu. A gente foi assistir na pré. Minha referência de filmes de terror, que eu lembro muito bem. E nunca, nada é fraco. Nunca mais eu assisti nada nessa linha. Eu sou mais velho que todos vocês aqui, mas foi Quadrilha de Sádicos, 1 e 2. Passava no Corujão na Rede Globo. Filme excelente, era muito bom. Sabe aquele terror prático, que não tinha CGI naquela época, não tinha nada. Mas filme de terror que dava medo. E Abismo do Medo também é um maravilhoso.
que mexe com um drama psicológico, sabe? Te dá sustos de verdade. Com coisas que podem existir, não é... eu tenho medo de espírito, tenho medo... São seres que podem existir, que vivem dentro de cavernas. A gente vê tanto vídeo de coisas que acontecem em cavernas. Ali da conspiração dos negócios. Né, também. Teve o Albergue também, que é muito pesado. O primeiro. Não vi esse aí. O primeiro é muito O bom. Albergue. Depois virou horrível. uma sequência de... Não, bom que eu digo boa história. Partindo de turistas que vão para o leste europeu e lá ricos pagam para mutilar você. Eles têm prazer nisso. Tá? Isso é muito que pode acontecer. Mas tem mais Pode histórias. acontecer, eu tenho certeza que acontece. Sabe, o dinheiro em determinadas circunstâncias da vida é um veneno. O cara que tem muito dinheiro acha que pode fazer tudo. E quando Deus misturaram na o terror com jogo, que foi uma série, né? Que vai ter continuação. Que é Batatinha Frita 1, 2, 3, meu Deus, como é o nome das... Round 6. O Round Round 6. Horrível, mas assisti. Mas assim... Não gostou? Foi pesadinho. Não é terror. Mas depois não é terror, mas é como eu disse, juntou o terror com o jogo. Que ali é um jogo da vida. É jogo de Que todo dia você tem que Todo dia tem que matar na um vida. leão pra vencer. Mas Misericórdia. ali é tipo, Eu você não mata mato as não, pessoas viu? pra vencer. Um leão, minha gente. Vocês entenderam. Tu mora em que bairro? Eu não vou passar lá. Madalena. Mora Madalena. Misericórdia. Mas O que aí... tá acontecendo na Madalena? O povo matando uns aos outros. Tá doido. Isso explica porque tá E baratinho. ainda aqui lá. nos ossos, né? Da forma. Tem Enfim. pouco, filho, não brinca com isso não. Mas vai lá. Tocaram fogo. Tá caro, foi. Tocaram fogo. Não brinca não aí. Mas, gente, obrigado. Muito, muito obrigado mesmo. Assim, eu sempre tive vontade, mas eu não quero, né? Porque eu prefiro minha novela. Mas Fábio, de vez em quando assiste umas coisas, aí eu tô lá. Aí me apego. Aí depois ele para de assistir, eu falo, mas rapaz, tá com saudade do dragão. Eu não assisti a Flash contigo. Não, e o Arqueiro, que eu tenho raiva até hoje. Do Arqueiro, porque mataram o Arqueiro. Mas era a melhor série da... O Arrow? Era a melhor série dali do... Depois veio o Flash, Só foi bom até a Supergirl também foi muito bom. Supergirl, Superman Lois. Pra mim hoje é Superman Lois, é a sequência dali Eu não assisti esse ainda não. que ficou, que é muito boa. Essa é boa. A Supergirl assisti toda, a Flash assisti toda, inclusive ele comigo, xingando, mas assistia. E o Arqueiro, mas enfim. O Flash começou muito boa, depois virou muito Foi, infantil. foi. Eu Muito- vi só um meme no final. Que a galera E a mostrava. Batwoman, que coisa fraca demais, é uma das piores séries. Qual? A Batwoman. A Ele atriz não da sabia. primeira pra segunda temporada saiu, aí botaram outra, aí ela também saiu, cancelaram a série. Nossa. Tem muita série que não tem nada a ver. Stargirl. Stargirl é uma série que estava muito esperada. Tá aí, mas ninguém assiste. O Brasil não decolou Stargirl. Mas é uma que vai ter participação dela em filmes e tudo mais, mas não decolou. Ninguém vê, né? Ninguém vê. É que nem, tipo, vamos falar, a DC de forma geral, ela tá começando Você ajeitando agora, né? Tá ajeitando. Assistiram Miss Marvel. Assisti. Não, a série não. Da Cara, é muito bobo. Muito bobo. Yeah. Marvel. Achei tão Muito bom, fraco, bom. muito fraco. Batido. Só presta mesmo um pouquinho o último episódio. Que faz uma ligação com os X-Men e tal. É Mas verdade. todo o restante. E nem fica claro se são eles, né? Ou se são os inumanos. Né? Né? Porque até então não tinham tocado na questão do gene, né? É porque Mas não teriam por que tocar se fosse pra ser o Miss inumano. Marvel é como se fosse aquelas séries da Disney, né? Do Disney Channel. É a mesma coisa. Eu fiquei meio triste também com o adiamento de Blade, né? O Blade tá mas sendo aí muito foi esperado pra- com o mas aí Mahershala Ali. É pro bem. Tá O certo. adiamento assim é pro bem, porque viu o Cyberpunk, né? Muito O resultado Sim. de não ter adiado aquele ali. Muito lixo, cara. E pra quem vinha de Blade com Wesley Snipes, que era um Blade maravilhoso. Eu tinha locadora na época, pra você ter uma ideia. Quando eu comecei a locadora, o filme que mais saía era o Blade 1, ainda era em VHS. Blade é o caça-vampiro, né? Caça-Vampiro. Quando eu cheguei no Blade 3, foi a época do declínio das locadoras, já tava todo mundo trocando VHS Pro Blu-ray. pelo Blu-ray. Não, tinha um outro que era junto com o Blu-ray. DVD. Não, VHS não é DVD, não. Não, mas na época tinha um outro que era como se fosse um HD grande. Parecido com VHS, só que um pouco mais compacto. Foi na época do Blu-ray. Lançavam os dois, mas não vingou, no Brasil não vingou. Aí ficou o Blu-ray e o DVD. Mas, pô, o Blade Trinity, que foi o Blade 3, eu tenho esse número até hoje.
eu tinha tipo 15 DVDs, todos originais, lógico, que a gente trabalhava com qualidade. Tinha 15 DVDs por loja. Eu tinha 6 lojas. Então saía a rodo. Então é muito bom. Outra que foi muito bom nessa época aí, de locação, era Lost. Lost foi uma febre. Foi uma febre. Aí quem acompanhou as primeiras temporadas de Lost e viu as últimas se revolta. É Game of Thrones. Pô, fala não, fala não. É a mesma coisa. Game of Thrones. Diogo, Gabriel, muito obrigado. Muito valeu obrigado. Sei que você. você ainda tô de ressaca do Natal. Mas obrigado. Tu jura, né? Juro. Barriga cheia. Por ter batido esse papo legal com a gente, ter explicado mais um É pouco, né? bacana. Apresentar o canal, né? pras Isso, pessoas. gente, ó. Sigam lá o canal Cômodo Nerd. Cômodo Nerd. Ative o sininho. Se assistir algum vídeo, diga lá que foi pelo canal Você é Show, tá? E vocês do Cômodo Nerd, venham pra cá também. Venha-se embora. Não Gente. se esqueçam de... Desculpa, Fábio. Não, Não se vai. esqueçam de seguir o nosso canal, de ativar o sininho e compartilhar pra geral. Hoje, dia 29, eu agradeço a presença de vocês. Feliz ano Tá. novo pra Tá. vocês. É bem, feliz ano novo. Daqui a 2 dias já é. Já Tu jura, né? Eu juro. Obrigado pela presença. A casa está aberta. Sempre que quiserem visitar, combina com o Humberto. Pede só para ele trocar algumas perguntas das que ele Fazer faz. uma modificada, né? É, mas a casa é de vocês, tá? Precisando de qualquer coisa, E se contem com a quiserem gente. que tenha algum comentário lá de algum filme, pode chamar Fábio. Que Não, ele eu fiquei comenta. interessado que ele disse que joga jogos de tabuleiro. Eita. Eu tô curtindo. Olha, Então, você nunca brincou com os dadinhos, não? faz tempo. Olha. Gente, vamos embora no nosso canal, que aqui você é...